meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25 na net das organizações da Nodibelo. Estamos ao vivo nesse exato momento, são 9 horas e 43 minutos e o tema de hoje do Segurança em Foco será, vamos debater hoje aqui com os nossos convidados sobre violência nos estádios de futebol e também nos grandes eventos esportivos. Será que nós estamos preparados? Será que é a segurança pública que tem a responsabilidade de conter os excessos dentro desses eventos que são considerados privados? É o tema de hoje do Segurança em Foco que está no ar. Pois é, muito obrigado a você pelo carinho da sua companhia. Vamos ficar juntinhos até as 10h30 aqui pela sua TV Mar, canal 25 na net, com o Segurança em Foco nesta sexta-feira. Obrigado mesmo pela sua audiência. Deixa eu agradecer aqui a presença dos nossos convidados, hoje recebendo mais uma vez um convidado ilustre, daqui a pouquinho eu falo com ele. Nosso Leonardo de Moraes, advogado criminalista, mais uma vez, bom dia, muito obrigado pela sua vinda aqui sempre ao nosso programa. Bom dia, Wilson, bom dia, Magela, Daniel, bom dia a todos. Muito bem. Geraldo Magela, de volta, também estava aí em cursos aí, fazendo incursões e excursões aí pelo mundo, não é? E está de volta aqui mais uma vez para engrandecer nossas cadeiras de convidados. Muito bom dia. Bom dia, obrigado. E o nosso querido Daniel Saraiva. Daniel Saraiva foi um dos que iniciou, inclusive, aqui esse grande programa, Leonardo de Moraes, você também, que é recém-chegado, já está conosco há quase um ano, mas enfim, era Daniel Saraiva, Flávio Saraiva, e nós tínhamos um outro convidado que era o Geraldo Magela. Geraldo Magela, Flávio Saraiva e Daniel Saraiva. Daniel Saraiva hoje faz uma participação fantástica, né, no ALTV primeira edição, da TV Gazeta, sempre trazendo detalhes importantíssimos sobre a segurança e sobre a questão dos eventos e tudo mais. Daniel Saraiva, mais uma vez, como eu disse sempre, o bom filho a casa torna. Seja bem-vindo, muito bom dia. Estou muito feliz, bom dia, Wilson, bom dia, Leonardo, bom dia, Magela. Muito feliz, a minha casa de origem na TV foi aqui. Eu tenho muito orgulho e fiquei muito feliz quando me foi feito o convite para estar aqui com vocês hoje. Pode ter certeza que a alegria foi toda nossa também, tá bom? Você é sempre muito bem-vindo e além de competente, é uma pessoa espetacular, viu? Saiba disso. Bom, o tema de hoje nós vamos debater sobre a violência nos estádios de futebol e também os grandes eventos esportivos. Nós tivemos no último final de semana um clássico conhecido como Clássico das Multidões, entre CSA e CRB, onde deveria ser, inclusive, um espetáculo de alegria, porque um apenas poderia vencer, dois não poderiam, apenas um. E após o apito final, acabou virando uma praça de guerra, né, o estádio Rei Pelé, o belíssimo estádio Rei Pelé. E aí acabou acendendo uma luz. As torcidas organizadas ou a polícia, naquele exato momento, houve falha da polícia em conter a invasão de alguns torcedores, ou que se dizem torcedores, travestidos, inclusive torcedores, mas que vão para lá para brigar, para matar, para fumar maconha ou para qualquer outra coisa. Eu vou começar hoje com o Daniel Saraiva, para que a gente possa saber detalhes, já que ele é especialista, inclusive, em segurança, não é? Meu querido Daniel, você percebeu e assistiu, ou se estava lá também no campo, não sei se você vai dizer agora, o que é que aconteceu naquele momento, tirando, logicamente, a tirania das pessoas que vestem a camisa dos seus times apenas para bagunçar e não para torcer. Mas, tirando isso, houve uma falha, o efetivo era insuficiente, ou houve uma falha que deixou essa brecha para que houvesse a invasão ao campo e, a partir disso, as duas torcidas acabassem se digladiando? Bom dia. Bom dia. A falha, lógico que ela existiu, senão não teria acontecido o sinistro que a gente teve a infeliz oportunidade de assistir. A primeira falha ali, que a gente percebe, é a falha de planejamento estratégico para o evento em si. Né? Você vê que não haviam grades para fazer uma separação eficiente da torcida e do campo de futebol. A outra grande falha é que não existe uma seleção na entrada do campo.
Então, aqueles ingressos, pelo preço que ele é vendido, ele já teria como ter uma seleção, uma tecnologia melhor para selecionar. Não só o preço, mas, por exemplo, o cadastro do torcedor. Isso é uma coisa que a gente já fala há muito tempo. Né? Esse torcedor ele precisa ser cadastrado, identificado, para poder, daí ele entender que tem responsabilidade de qualquer ato que ele tome lá dentro. Você fala em relação às torcidas organizadas ou torcedor de uma forma em geral? Todo mundo, a gente precisa tratar todo mundo igual. Principalmente da torcida organizada. Eu acho que aí, sabe qual é o grande problema? Me permita lhe atrapalhar rapidamente. É que eu acho, e eu venho dizendo isso há mais de 10 anos que eu venho dizendo isso, o problema não está nas torcidas organizadas, não estão nas torcidas organizadas. A torcida organizada é fantástica, é um colorido, é bonito, é lindo. A ideia e o objetivo é fantástico. Não é a camisa que é a culpada, é quem a veste. Então, o que acontece? O problema é quem comanda essas torcidas organizadas. São pessoas que muitas vezes foram presas várias vezes. Quem solta essas pessoas? Quem dá costa quente para essas pessoas? Quem é que dá amparo a essas pessoas? Essa que é a grande pergunta, porque não adianta você só atacar a formiguinha que está lá, que foi fazer a bagunça. Foi porque está amparada por alguém. Quem é esse amparo? Quem é esse peixe grande que apoia? Essa que é a grande verdade. Além desses fatores que você deslumbra aí, você precisa entender que a origem da torcida organizada, ela, num determinado momento do tempo, ela se desvirtuou completamente. Exatamente. A gente acompanha notícias, por exemplo, Gavião de Fiel tendo um ônibus com tonelada de maconha em São Paulo. Absurdo. A gente vê um nome de uma torcida organizada como Comando Vermelho. Só aquele nome ali já deveria ser proibido. Eu acho que a gente precisa começar a coibir algumas ações que vão ensejar a violência. As marcas são a morte com a foice, ou é uma mancha que poucas pessoas sabem, mas mancha azul, ela vem de mancha verde, que vem de mancha negra, que era um personagem de Maurício de Souza, que era o ladrão. Não, do Walt Disney. Não, Maurício de Souza. O Mancha Negra é do Maurício. O Mancha é de Maurício de Souza. E ele era o bandido da história. Isso, então você está dando feições a essas torcidas de facções criminosas e elas, por esse simples viés que seguiram, se tornaram facções criminosas. Você tem assim, eu não tenho medo de falar nomes mesmo, porque minha profissão é de risco. É isso mesmo. Você tem o Gordo, É esse que eu estou falando, que já foi solto várias vezes. 15. Foi pego num táxi com tráfico de drogas, com armas, com tudo mais, com roubo. Que não presta. E assim, eu não consigo entender como é que a pessoa que tem 15 mandados de prisão, 15 crimes... E continua comandando uma torcida. Solto já me Quem basta. soltou? É isso que é a verdade. Então, foi essa pergunta que eu fiz ao governador, inclusive. Quem é que solta? Quem é que libera? Onde é que está? Essa que é a pergunta. Não adianta só pegar o pequeno, tem que pegar quem é que comanda. E assim, literalmente quem é que comanda. A minha peça o meu artigo científico da minha pós-graduação que eu faço, da DESE, que é uma pós-graduação em política e estratégia, né, com foco na segurança, ela é a integração público-privada na segurança dos grandes eventos. Eu já estudo isso até com certo refino. E eu digo ali, você vai pegar um menino daquele que entrou no campo, você pega aquele menino, traz ele para uma sala, bota uma luz na cara dele assim, vamos entrevistar o senhor. Me fala agora a escalação do time do CRB no último jogo. Ele não vai saber, ele não tem envolvimento com o esporte, ele está lá por mera identificação. Né? Ele, antigamente, na nossa infância, eu dizia, eu sou aluno do Marista, e dizia com uma força, porque era apaixonado pelo meu colégio. Né? O meu pai dizia, eu sou do estadual. Né? Então, as identidades dos jovens é que mudou totalmente. Então, hoje você vai, não, eu sou da Comando, eu sou da Mancha. Então, mas não sabe quem são os jogadores, não entende qual é nada. Aquilo ali é meramente, eu até escrevi numa rede social um pequeno artigo, uma crônica rápida, falando que essa falta de identidade, o que aparece para ele dizer que por ele não ser nada, ele se agarra. Né? Ele não é nada. Ele se sente seguro junto com os outros. Ele não é nada. Então, ele dizendo que faz parte de uma torcida organizada, ele já se sente incluído, protegido, coisa que era função do Estado ter dado essa inclusão a ele. Então, ele foi recrutado ali. A gente já falou num programa aqui, eu acho que 1 ano e meio atrás, de que como as facções, as divisões sociais, como elas recrutam. Ela pega aquele menino que é excluído do colégio e recruta para ser dos baderneiros, recruta para ser dos usuários de droga. Então, existe esse recrutamento. E assim como o fascínio que as torcidas organizadas dão em relação ao poder, à violência, à bravura, né? Vou pegar, vou matar. Você vê a pichação pelos muros da cidade, a gente comanda
vou matar, vai vou morrer. Vou arrancar a cabeça, vai morrer e tal. Com as palavras de baixo calão que eles usam de maneira constante. Muito bem, Daniel, muito boa a sua explanação. Deixa eu ir até o Magela para depois chegar no nosso professor, para ele falar a parte mais, mais técnica da coisa, né, dentro do direito. Mas, enfim, Geraldo Magela, na sua visão, o que o Daniel comentou agora há pouco é importante. Você pega lá um jovem desse, e era uma coisa importante que ninguém nunca pensou em fazer. Qual é a escalação do time? 1/3 ele não sabe. Pode ter certeza disso que não sabe. Na sua visão, o que é que aconteceu? Bom dia. Bom dia. Esse fenômeno... Só um minuto, você está sem o áudio? Deixa eu só... Pois não. Esse fenômeno é um fenômeno que ocorre em Alagoas, em toda parte do Brasil e em boa parte do mundo, né? Os hooligans na Inglaterra, eles passaram a ser o terror na década de 80, 90 no futebol europeu, e os alemães, e os islandeses, etc. Estavam associados à violência, a manifestações neonazistas, ao consumo de droga, ao consumo de drogas ilícitas e drogas lícitas, o álcool, por exemplo. Que é a bebida, né? Que é a bebida. E o beber, e acabavam... Quantas tragédias ocorreram na Europa? No Brasil, a cada jogo você tem uma tragédia. Verdade. São Paulo, a cada jogo você tem o metrô da Pedrada, você tem o ônibus, você tem a porta do estádio, você tem morte. Uma guerra, né? Então, a última morte que foi entre o Santos e o Corinthians, lá na região da Zona Leste de São Paulo, que um senhor recebeu um tiro que não tinha nada a ver, que estava indo para casa. O outro, que eu me lembro, o outro levou umas pauladas na cabeça e mataram o outro jogou um vaso em cima. O outro jogou um vaso em sanitário, Pernambuco, um vaso sanitário. Então, aqui em Alagoas acontece esse tipo de coisa. O que é que o Estado tem que fazer, na minha opinião? Sempre há uma pirotecnia. Você vai culpar a camisa, a camisa é responsável, a camisa do CRB ou a camisa do CSA, ou a do ASA ou do Coruripe, qualquer um. O Estado não tem responsabilidade. Quer dizer, o Ministério Público fala que não, vamos proibir a entrada com camisa. Não é a camisa em si. Claro, a camisa sozinha não faz nada disso. Você tem toda uma manifestação de violência que tem que ser estudada. Não é com o rigor da lei só, não. Porque lei você tem para prender. Você prende o torcedor e prende o bandido na rua. Não tem... É a mesma lei. O crime cometido no estádio de futebol é o crime que pode ocorrer no carnaval, na festa da padroeira, em qualquer lugar. Então, a lei é a mesma. Não precisa de lei mais para conter isso. O que precisa é de inteligência. É que o Ministério Público tenha um departamento específico para trabalhar com multidões. Esse fenômeno das massas não é para ser estudado só a partir das leis. Você tem sociólogos, você tem antropólogos, você tem historiadores, tem filósofos, tem uma série de profissionais que trabalham esses fenômenos de massa. Por que no carnaval, no Pinto da Madrugada, você tem 100 mil pessoas bebendo, muitas fumando maconha, outras cheirando cocaína, crack, etc. Euforicamente e tal. E não tem violência no grau de uma partida de futebol em 90 minutos. Não tem quase nem nada. Porque essa disputa não existe no carnaval. Alguém se excede, você está ali, mas você tem movimentos de massa. Tá, enfim. No campo de futebol, além de você ter 10, 15, 20 mil pessoas, você tem o ânimo da torcida, a paixão pelo clube é bem maior do que qualquer outra coisa. Veja, o sujeito morre e o que é que se coloca? Em geral, quando é muito patriota e tal, bota a bandeira do Brasil quando é autoridade e sempre a bandeira do clube. Quando é sambista, é a bandeira do Brasil, e a da escola de samba e a do clube. Eu mesmo, a minha filha, quando tinha menos de 1 ano, eu batizei a minha filha. Eu levei para a sala de troféus do São Paulo Futebol Clube. Ela tem uma fotozinha com menos de 1 ano, vestida de São Paulo. Eu já induzi para ela ser São Paulina até hoje. E ai dela. Então, o futebol é uma coisa que mexe com a paixão de todo mundo. E veja, um homem sofisticado, um intelectual, um professor, um ex-ministro da qualidade intelectual e pessoal do Luiz Gonzaga Beluso. Foi presidente do Palmeiras. Ele foi para dentro da cafua da Mancha Verde. O que é que ele começou a gritar num jogo que o Palmeiras ganhou de São Paulo? Morte aos Bambi. Ele
Luiz Gonzaga Beluso pulando com a torcida organizada do Palmeiras, morte aos Bambi. No outro dia ele viu a repercussão, se desculpou, etc. E tal. Mas o fanatismo que leva um intelectual do porte do Gonzaga do Beluso a esse tipo de coisa. Agora, você imagine o jovem que está na periferia, ou que não seja da periferia, mas que se envolve numa torcida de futebol organizada, que bebe, que fuma, ou que não bebe ou que não fuma, mas só aquele clima de disputa e disputa num grau de violência exacerbada, leva a essas tragédias que têm acontecido. Então, você tem um campo de futebol que está lá demarcado. Você tem 2 ou 3 ou 4 entradas, que você tem 7 mil policiais em Alagoas. Será que você não tem como montar uma estratégia de conter? Você tem cavalaria, você tem canil, você tem escudo, você tem bomba de efeito moral, você tem tudo isso. Quer dizer, você não consegue conter. Você tem toda uma experiência já disseminada no Brasil de como conter manifestações em locais fechados. Sempre você vai transferir. A polícia transfere para um, que transfere para o outro, que vai transferir para a federação porque é um estádio privado, é um evento privado, etc. Mas a segurança é pública. O campo de futebol, mesmo ele sendo comandado, tendo a responsabilidade da Federação Alagoana de Esporte ou da CBF, tem um interesse que é bem maior do que o da CBF e o da Federação. Que é o interesse da segurança, que é coletiva. Você não põe 10, 15, 20, 30 mil pessoas e diz, não, isso aí que você toma em conta porque você contrata uma empresa ou várias empresas de segurança e vocês assumem a responsabilidade. Então, o que vai ser só responsabilidade vai ser somente o IML com o Rabecão, a perícia e o Hospital de Pronto-Socorro. Então, esse aí vai ser somente a área pública, para conduzir cadáver e ferido de uma partida de futebol. Uma outra, para passar para o Leonardo, uma outra questão são os gritos de guerra. Os gritos de guerra e também o incentivo em parte da mídia. Em parte da mídia. Os verbos usados para o futebol é sempre guerra, batalha final, o duelo. Vejam os locutores de futebol, os comentaristas, as chamadas da rádio, jornal, site e tudo. Então, você instiga sempre para a guerra. O futebol nunca foi guerra. Por exemplo, quando eu torço por... Meu São Paulo foi desclassificado. Quando eu estou torcendo pelo Santos, é porque eu entendi e vejo que o Santos, há muito tempo, é o melhor time do Brasil, para mim. Que joga futebol com amor, com paixão, com toda aquela malandragem que a gente via no futebol dos anos 70, dos anos 60 e até mesmo dos anos 80. Então, o que eu quero ir no campo de futebol, e eu não vou há 15 anos no campo de futebol, é ver espetáculo. Eu quero ir espetáculo. Seja o espetáculo como foi Vasco e CRB. Eu sou CRB e sou Vasco. Eu fiquei assistindo em casa, porque depois daquela tragédia eu não ia me arvorar e sair de casa com a minha filha para assistir um jogo de futebol depois da tragédia. Muito bem. Perfeito. Eu acho que a gente está fazendo esse preâmbulo como vocês dois fizeram. Doutor Leonardo, na sua visão, punição ou falta desta punição severa a rigor da lei, talvez seja essa a sensação de impunidade em todos os sentidos, todos. Quem comanda, quem não comanda, quem solta, quem libera, quem deixa, quem incentiva, quem instiga. Talvez seja isso aí, a maneira branda como a lei age com essas pessoas, esses bandidos. Bom dia. Bom dia. Eu vejo uma questão por um outro lado. Eu penso muito na questão ligada à consciência, né? A gente tem que partir do pressuposto que a gente não pratica condutas desviadas, não porque tem medo da lei, mas sim porque conscientemente, ou moralmente, ou eticamente falando, isso é um fato errado, o que deveria ser algo espalhado, né? De alguma forma é o seguinte, que é aquilo que eu enxergo nos estádios de grandes espetáculos, de grandes esportes que são realizados no mundo. Eu vejo que as torcidas organizadas, quando vão a esses locais, o objetivo principal não seria estimular a violência, depredações, quebrar ônibus, assim por diante. O seu objetivo, na verdade, seria torcer pelo time, incentivar o crime e fazer alguns cantos. Tanto é que os dirigentes de futebol, eles fazem isso. Existem pagamentos que são feitos a torcidas organizadas, entrega gratuita de ingressos. Algumas vezes, em grandes times de futebol, eles pagam ônibus para ir a outros estados do Brasil para acompanhar o time. Outros países, como acontece com a Taça Libertadores da América. Então, é normal que isso aconteça, porque o fim da torcida, na verdade, é incentivar. Entendi. Sem querer lhe atrapalhar, já atrapalhando. Mas não seria mais uma vez aí uma maneira do próprio clube, já que ele incentiva e banca isso, de fiscalizar ferrenhamente quem são seus integrantes? Não, esse, na verdade, é o outro lado. O
o incentivo seria o objetivo principal de uma torcida organizada. Só que o que a gente vê hoje na prática é que uma pequena parte de torcedores acaba por manchar a torcida por inteiro. É verdade. E eu digo isso porque eu nunca fiz parte de torcida nenhuma e nunca vou fazer parte. Mas o que eu enxergo é isso. Foi feita uma pesquisa hoje pelo site inteligenciaartificial.com.br, em que ele demonstra que em torcidas organizadas, aproximadamente de 5 a 7% da torcida é que se envolve em confusões, em brigas e depredações. Então a questão não é ligada à torcida. Então a questão é a identificação e uma parceria com a torcida organizada para identificar aqueles que são pessoas que vão lá para brigar e cometer crimes e logo em seguida proibir que entre em estádio de futebol ou caso entre, pratique um ato infracional, qualquer crime venha a ser punido com rapidez. E o Estado tem utilizado alguns métodos para que isso aconteça. A gente vê, por exemplo, o monitoramento ele vem acontecendo em muito. Se a gente for observar a experiência do mundo, sobretudo a experiência da Inglaterra, que é o melhor futebol que hoje é praticado no mundo, você percebe que foi feita uma campanha maciça de conscientização. Tanto é que nos estados ingleses não existe grade de proteção entre a torcida e o campo de futebol. Não há sequer fosso. Então a campanha foi feita com a conscientização. Além disso, ela não é suficiente, mas deve ser feita uma campanha que é ligada basicamente então, à punição dos torcedores. Então, foi criado lá na Inglaterra juizados especiais, né? Câmeras que fotografam qualquer local do campo e que se movimentam de forma independente. Aproximadamente em cada jogo de futebol existem, salvo engano, 200 câmeras de futebol com mais de 40 pessoas só visualizando a câmera de futebol. E estabelecendo o quê? Com prontidão. Olha, tem um rapaz que está com um rojão, para quem vai tá lá. Atenção vai lá. policial do setor tal. Tem um cara de camisa vermelha. Eu entrevistei também o doutor Celira Damastor, que faz um trabalho espetacular no juizado do torcedor. É isso que é feito imediatamente, né, que acabou não acontecendo porque os policiais civis, pela greve, os delegados estavam fazendo os plantões nas delegacias e não puderam se deslocar para o estádio naquele dia, né, por conta dos BOs que não estão sendo feitos. Então, os delegados estão fazendo essa função que seriam dos escrivães. Enfim, e aí acabou tendo esse problema. Muitos foram levados para a central de flagrantes, ninguém sabe se voltou, se não conseguiu. Foram liberados. Vocês estão sentindo essa situação? Eu preciso ir para o intervalo, doutor Leonardo, eu não quero te interromper, eu já volto depois do intervalo, você tendo a prioridade para poder você concluir o seu tempo aí. Eu vou para o intervalo comercial e na volta vocês vão debater entre si justamente esse tema que você tocou aí nesse assunto. O que fazer? Onde houve falhas? Essas câmeras de vídeo monitoramento, doutor Daniel, o senhor tem, inclusive, é especialista nisso, eu tenho uma empresa de segurança que faz um trabalho espetacular, então conhece muito bem a fundo tudo isso. Então, todas essas nuances, quem libera? Por que somente essa porcentagem consegue fazer um espetáculo negativo dentro de uma quantidade de 40 mil pessoas, apenas 5, 15% consegue, vamos dizer assim, a expressão mais chula, esculhambar um espetáculo? Por quê? Quem deixa? Quem libera? Quem instiga? Será esse o tema debatido entre vocês no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo comercial, voltamos já. Investir no jovem alagoano é prioridade para o governo de Alagoas. A educação tem pressa para mudar. Alagoas começa o ano letivo com 14 escolas em tempo integral funcionando. 31 ginásios poliesportivos estão em construção. 70 escolas estão sendo reformadas e os profissionais da educação estão sendo valorizados. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. A
Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRM AL 2503 RQE 1874. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Investir no jovem alagoano é prioridade para o governo de Alagoas. A educação tem pressa para mudar. Alagoas começa o ano letivo com 14 escolas em tempo integral funcionando. 31 ginásios poliesportivos estão em construção. 70 escolas estão sendo reformadas e os profissionais da educação estão sendo valorizados. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Pois é, estamos de volta com mais um bloco do Segurança em Foco nessa sexta-feira, dia 13. Sexta-feira 13, é a única sexta-feira 13, né? Que teremos nesse ano, né? Enfim, né? Bate aí quem for supersticioso. Enfim, mas falando de um tema bastante realmente complicado, que são as torcidas organizadas e os grandes eventos também esportivos que acabaram causando aí uma grande polêmica, até a nível nacional, manchando a grande festa do Campeonato Alagoano. Bom, o debate entre vocês, eu vou voltar com o doutor Leonardo de Moraes com o senhor, para que o senhor conclua, inclusive, o que o senhor estava falando em relação às leis, que talvez fossem brandas. O senhor falou que não é a lei que deve fazer com que a pessoa tenha uma boa conduta, né? A lei é apenas para um excesso, caso aconteça, como o senhor bate sempre nessa tecla, e é importante, numa sociedade que tenha uma cultura e uma educação. Como, infelizmente, nós vivemos em alguns momentos pessoas querendo ser acima do bem e do mal, ou às vezes cerceando até o direito à educação em algumas situações, enfim. O que o senhor tem a dizer, e quero que vocês debatam entre si, tanto o nosso querido Geraldo Magela como o doutor Daniel Saraiva, em relação a essa situação. As falhas todas, eu queria que vocês passassem todos os detalhes das falhas, do que aconteceu. Alguns falaram que a polícia ficou morosa ou deixou propositadamente, porque os pulos, inclusive, do fosso para o campo, é uma coisa que acontece normalmente. Qualquer pessoa com um físico legal consegue dar um pulo ali e ir para o campo tranquilamente. Então, aquele
aquele fosso ali, devia até evitar, porque fica com água parada até, né? Enfim, então é melhor tirar o fosso e fazer um aquário ou fazer outra coisa qualquer. O que o senhor tem a dizer em relação às punições e as consequências de tudo isso? Quem é que causa esse grande mar de violência nas torcidas organizadas? O que eu vejo é que os métodos que o Estado tem utilizado para coibir a violência em estádios de futebol e eventos esportivos, elas são medidas que não estão trazendo muita eficácia. Muitas vezes por questões estruturais. Por exemplo, nos estádios de futebol, como você mesmo disse, foram criados juizados especiais para julgamento praticamente que instantâneo, uma investigação simplificada, um julgamento instantâneo, às vezes transação penal com o Ministério Público, que é feito naquele momento, que é uma grande medida. Por quê? Porque na hora que ele identifica por câmeras alguém que vem portando algum tipo de arma, alguma pessoa que comete um crime de menor potencial ofensivo, ele no mesmo instante, ele é submetido então com um defensor público, com o advogado de sua confiança, perante o juiz e com o Ministério Público, ele faz um acordo para a transação penal. Lá ele vai cumprir algumas condições de modo a evitar que esse fato venha a ser reiterado em outros momentos. Mas é uma medida muito válida. As câmeras são importantes, o impedimento de que uma pessoa que se envolva em confusão volte ao estádio de futebol, ou então no horário do jogo ele ser obrigado a ficar em casa naquele momento, e esse monitoramento pode ser feito, por exemplo, o CRB vai jogar, exemplo, no próximo domingo, o jogo começa às 4 da tarde, só um exemplo, então ele ficaria então de meio-dia até às 8 da noite em casa, ele seria obrigado a fazer isso, era uma grande medida que é aplicada inclusive em outros países. E só um ponto que eu queria comentar, como já se iniciou aqui, eu tenho um pensamento um pouco diferente em relação à responsabilidade da Polícia Militar dentro do estádio de futebol. Eu não vejo nem que deva ser somente em relação à iniciativa privada e nem em relação ao poder público. Eu vejo uma situação mista aí. O Major foi muito feliz quando disse que existe um interesse público no estádio de futebol, uma vez que é praticamente impossível você garantir uma segurança privada para cuidar de 15 mil pessoas. E a gente não pode partir do pressuposto de comparar uma festa privada, por exemplo, uma grande festa de fim de ano com um estádio de futebol. Porque no estádio de futebol existem torcidas e pessoas que torcem para times diferentes, em que há a paixão, há a emoção naquele momento, e é normal que, por influência da multidão e pela paixão, alguns vinham a se exceder. Numa festa, todo mundo tem os mesmos objetivos, que é curtir a festa, então é um pouco diferente. Mas eu sinto o seguinte, que do ponto de vista constitucional e legal, a obrigação da Polícia Militar é fazer o policiamento ostensivo e preventivo de bem de uso comum do povo e eventos que tenham interesse público propriamente dito. O futebol é iniciativa privada. A obrigação por ser um evento privado seria da Federação Alagoana de Futebol e dos clubes de futebol principalmente. Então, quando acontece alguma violência, não se pode chamar naquele momento, em primeiro lugar, a Polícia Militar. Deve chamar a segurança privada, que deve ser feita por essas federações. Então, a meu ver, como não é possível você falar, a partir do momento vai ser iniciativa privada ou a segurança privada que vai tomar conta dos jogos em âmbito interno. Fora a Polícia Militar, interno só a segurança privada. Se pode fazer um misto, a partir desse momento, a gente vai começar a tirar a responsabilidade da Polícia Militar, passar então para a segurança privada ou então estabelecer um misto de segurança privada e segurança pública. No último jogo do CSA e CRB foram, salvo engano, 350 policiais militares. E observe, cada viatura policial é composta por 4 policiais. Então você traz uma segurança para o estádio de futebol e transporta uma falta de segurança para o resto do estado ou para o resto da capital. Então por isso é que eu acho que o principal responsável por qualquer violência, é claro, além da autorresponsabilidade de quem erra, mas por algum excesso e falta de segurança, cabe à Federação Alagoana de Futebol, bem como aos clubes de futebol. Até porque, doutor Leonardo, me permita interromper, existe a 7.102, que ela trata da segurança privada do Brasil, e a portaria 386, 387, não estou lembrado exatamente, que ela diz exatamente o grande evento. Todo evento a partir de 3 mil pessoas tem que ter segurança privada. Quem tem que estar ali dentro, meu amigo, é privado, porque é um evento milionário, clubes milionários, movimenta muito dinheiro, pague pela segurança. Eu faço direção de grandes eventos para a segurança. Então, lá é segurança privada. O que pode existir é um CCC, um Centro de Comando e Controle,
que tenha uma hierarquia sobre a privada com membros da segurança pública lá dentro, podia estar o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, ali olhando o monitor, olhando a situação, diz, olha, teve a confusão, segurança privada, vai, num caso muito raro, não consiga... O privado faz, ele vai lá, contém a confusão e entrega a Polícia Militar fora, é isso? Fora. Não, ou se haja um tumulto muito grande que a privada tenha sido subdimensionada ou foi incapaz por uma questão técnica de resolver, aí sim chama o BOP. Entendeu? Ele tem que estar ali, a polícia tem que estar num patamar hierárquico diferenciado para gerir a situação de crise. Mas lá dentro, a segurança tem que ser privada. Até pelo princípio que uma festa está sendo cobrada, né? Aquilo ali tem dinheiro, movimenta, então tem como pagar assim. Então a gente vê aí, como falava em off, o bicho que é pago para o torcedor, patrocinadores milionários. Então tem que ser vislumbrada a segurança assim e tem que ser uma exigência. A lei já exige que todo evento com mais de 3 mil pessoas tem que ter a segurança privada com treinamento específico e todas as nuances que a lei tem. Uma coisa que a gente podia ver, um índice interessante para medir essa questão que a gente está discutindo, pegue esse clássico das multidões, por exemplo. O horário que ele começou, 1 hora antes e 2 horas depois, o número de criminalidade na cidade. O quanto ela não cai. Por quê? Porque o marginal ele vai para o Estado. O marginal, quase que essencialmente, eu faço visitas técnicas ao presídio, toda a cela tem uma pichação ou de mancha azul ou de comando vermelho. Ao ponto, senhores, das facções lá dentro serem divididas entre azul e vermelhas. Então, o envolvimento do crime com as torcidas organizadas é gritante. Pode perceber que a farda deles, nenhuma leva o escudo do time. Não tem nada a ver com futebol. Eles não praticam futebol. Ele, nos seus momentos de lazer, como todos nós na infância aqui, que gostavam do São Paulo, tinha o seu racha, ia jogar bola. Eles não praticam isso. Então, o que tem que ser feito é um cadastramento desses marginais e a proibição dessa identificação violenta dentro dos estados. A proibição mesmo tem que ser sumário. A gente falou muito em Inglaterra. Na Inglaterra, quando teve o problema do hooliganismo, existiu o protocolo Taylor, chamado protocolo Taylor. Foram 86 medidas e exigências feitas aos torcedores. Tanto como o doutor Leonardo falou, da reclusão, ou aumento da pena se fosse crimes voltados ao esporte. Tem que ter uma coisa severa, porque isso aí está acabando com tudo. Eles que criam outros nomes para a facção criminosa dele. Claro. Mas não deem feições de torcida organizada futebolesca, porque não tem nada a ver. Outra coisa, eu convido a qualquer um da população que tenha coragem, vá na sede de uma torcida organizada dessa, ver se tem alguma bola desenhada. Não tem uma bola, um quadro com o time, não tem. Com jogadores, com tudo. Eu tive a infelicidade de ir em uma delas, por questão cientificamente de estudo, não tem o símbolo do time. Isso. Eu digo para vocês, eu digo para quem estiver nos assistindo, não tem nada a ver com futebol, é mera união com propósito violento, com propósito criminoso e com propósito criminoso já abarca de tráfico de drogas, que é o grande viés dele. Eles estão envolvidos com tráfico de drogas, tráfico de armas, cometimento de crimes coordenados por eles e principalmente hoje em dia transporte clandestino. Vocês não fazem ideia o Comando Vermelho, como ele está entranhado no transporte clandestino, com influências fortíssimas do PCC e de outras facções criminosas. É porque de fora é muito complicado de analisar, mas quando você pesquisa, essas torcidas organizadas, elas não são nada mais do que facções criminosas. Absolutamente. Você vai ter ali 3 ou 4 que não são, mas que não passam um mês, porque percebem o viés criminoso que tem. Se ele for de bem, ele não se mantém lá, ele cai fora. Olha, deixa só rapidamente, nós temos uma matéria, por favor, diretor, solta a matéria aí sobre a questão da violência nos estádios, a violência ocorrida também, infelizmente, nesse último final de semana que houve o clássico CCA e CRB. Vamos ver a matéria. Júnior, grande abraço para você, para todos os convidados. E ontem nós acompanhamos na sede do Palácio República dos Palmares, mais precisamente no Salão Aquatune, a reunião do Conselho de Segurança, com diversas autoridades e pessoas ligadas à segurança pública de Alagoas, onde a pauta foi o confronto entre torcedores de CSA e CRB depois do clássico do último domingo, quando o CRB foi bicampeão alagoano. Nós conversamos a respeito desse assunto com o doutor Celírio Adamastor, ele que é juiz, que é coordenador do juizado do torcedor e que vai trazer seu ponto de vista, detalhes e também as sugestões que ele teve a oportunidade de lançar durante a reunião. Vamos acompanhar. Chegou o momento.
Infelizmente, nós não seria um outro momento a não ser esse, porque o que nós vimos foi um verdadeiro vandalismo dentro do estádio Rei Pelé. Material e, o que é o pior, humanos. Entendeu? Então, o momento agora já chegou, o Conselho hoje se reuniu, eu fiz a minha sugestão, dei minha opinião, e eu espero que o Conselho, junto ao Governo do Estado, tome as medidas necessárias, porque a Polícia Civil, a Polícia Militar já identificaram os autores materiais do que ocorreu no domingo. Inclusive, 4 já estão presos e 2 já estão querendo fugir, mas nós já estamos aguardando só que a polícia requeira que represente a prisão preventiva para que o Poder Judiciário decrete a prisão preventiva desses outros. A Justiça, ao longo dos anos, já se colocou à disposição para poder considerar alguns aspectos. Agora chegou ao limite da situação, doutor? Infelizmente chegou ao limite. Nós não podemos mais esperar. Entendeu? A sociedade não precisa mais esperar. Precisamos dar um basta a esses vândalos. E o basta para darmos o que é? É banirmos a torcida organizada de dentro do espetáculo de futebol, que é um espetáculo bonito, porque nós sentimos hoje a ausência do que da família. E o estádio é família e não bandidismo. O senhor trouxe 3 sugestões importantes na reunião hoje pela manhã que nós acompanhamos também. Uma delas foi a questão das digitais nas catracas do estádio Rei Pelé. Você acredita que isso aí já pode diminuir bastante o número de pessoas mal intencionadas no estádio, doutor? Vai diminuir sim. Por quê? Porque o indivíduo, quando for comprar o ingresso, ele será totalmente identificado e terá que apoiar a impressão digital para adquirir o ingresso. E ele só adentrará o estádio se é com a posição da impressão digital, que é a biometria. Ele foi lá, foi constatado que ele sofreu alguma punição, o que é que ocorre? Ele será travado a catraca e ele será retirado e encaminhado de imediato ao Ministério Público, que lá dentro está trabalhando. Doutor, e depois dessa reunião realizada na manhã de hoje, qual vai ser o próximo passo e qual vai ser as próximas etapas agora? A próxima etapa, a sugestão que eu dei foi o seguinte: primeiro, criarmos um empecilho para que os torcedores não adentrem ao campo quando termina a partida. Por quê? Olha, o estádio Rei Pelé sofreu uma reforma, e a reforma que ele sofreu foi para clubes, para ser aplicado numa cidade, num estado onde fosse evoluída, tivesse uma educação evoluída. Você vai lá no exterior, você veja, o estádio não tem alambrado, não tem nada, e o que? A torcida respeita, ela não adentra o campo quando fim do jogo. Em que pese as que adentram o campo, o que é que ocorre? São torcidas dos times vencedores, e os times perdedores se mantêm em seu local procurando sair do estádio. Aqui foi o contrário. O que foi que eu sugeri? Que fosse feito uma grade obstaculando o acesso de qualquer indivíduo ao campo de futebol, ao gramado de futebol. Porque, outrora, o que era o fosso? Era um buraco onde tínhamos 2,5 metros de largura por 3 de profundidade. Hoje não, você viu, nós vimos, nós assistimos o que ocorre. Com 2 passadas, não sei como os torcedores já estavam dentro do campo. Tá aí, Wilson, vamos acompanhar então esse processo e ficar aguardando que todas essas providências sejam tomadas. O doutor Celírio Damastor foi claro que defende a extinção das torcidas organizadas aqui no nosso estado. Imagens de Chico Nogueira, eu volto com você nos estúdios. Muito obrigado, meu querido Viderlan Araújo. Um abraço ao doutor Celírio Damastor, que vem fazendo um trabalho fantástico, né? Tentando coibir, tentando fazer a punição imediatamente naquele local. Eu já o entrevistei, inclusive, explicando, ele até se emocionou, porque ele disse que quer que volte às famílias a presença nos estádios, porque ele tem sofre porque vê no monitoramento as famílias acuadas, enquanto que os bandidos ali circulam, fumando maconha, roubando, ele manda o policial lá buscar, mas isso atrapalha, assusta as famílias que estão lá. Por mais que você faça apreensão ou prisão, a família se assusta. Enfim, o que vocês têm a dizer? Eu queria que vocês debatessem, nós temos 6 minutinhos, em relação ao que disse o doutor Celírio Damastor, a essas medidas, o fosso que nós tocamos agora há pouco, a facilidade de entrar no campo e tudo mais. Sempre é um trabalho benemérito, quase que único do doutor Celírio Damastor. Você não tem um Estado integrado nessa situação. Não é o primeiro evento que acontece violência no campo ou fora do campo, antes ou depois da partida de futebol, com vitória ou com derrota, no empate, de todo jeito. Então,
essas disputas são disputas que têm que serem pensadas e tem uma estratégia do aparelho do Estado, e aí Ministério Público, Polícia Militar, Civil, a inteligência e o Conselho de Segurança, para ficar reunindo e falar do óbvio. Falar que tem que ter isso, tem que ter aquilo, isso é o óbvio. Os técnicos de segurança, o Daniel já falou isso aqui, quer dizer, antes da reforma, o Trapichão era mais seguro do que depois. É verdade. Então, a cada reforma fica pior. Então, por quê? Porque não é pensado como um estádio de futebol que envolve todos esses problemas. Então, que tipo de responsabilidade tem a administração do campo, ou seja, o governo do Estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, a própria Justiça, o Tribunal de Justiça, todos integrados para resolver esse problema. Não com pirotecnia. O doutor Cirilo, ele é um abnegado e ele vai conseguir, e ele está conseguindo algumas coisas, mas integrar tudo isso, não, porque o planejamento muda comandante de polícia, muda comandante setorial, e etc. E cada um vai inventando as suas estratégias, e as suas estratégias não batem com a realidade. Se você tem o ambiente privado e tem segurança privada, tem recursos envolvidos nisso, ou que não tenha, mas tem que botar. Tem o jogo da CBF, o jogo do Campeonato Alagoano, a federação é responsável, então se contrata. Então, esse planejamento tem que ser casado, o privado com o estatal. Não pode ficar um só, porque você envolve várias frentes. Depois disso, você tem que pensar como as massas se manifestam diante das emoções. Há um comportamento de massa. Um bandido, ou um líder religioso, ou um líder político, ou um líder esportivo, ele comanda a massa, para o bem e para o mal. E depois que você, em determinado momento, você dá um grito de guerra ou uma palavra de ordem, ninguém segura aquele povão. Isso é verdade. É conversa fiada de dizer que um líder segura a multidão. Porque multidão, ela tem todo um comportamento psicológico desse trabalho de como agir e de como ela se comporta. Então, isso as polícias não trabalham com esse tipo de reação. De reação e de trabalho do ponto de vista acadêmico, técnico. Como se comportar dentro da massa. Não é só com bomba, com cachorro, com cavalo e com bala de efeito moral, bala letal, não. Você tem uma série de outros fatores que podem inibir ou que impedem que você chegue ao extremo. Então, como você, por exemplo, usar cachorro? Não sei se tecnicamente é a melhor situação, mas tem um determinado momento que você vai ter que colocar ali cachorro. Eu só sei que o ser humano, pelo menos comigo, água, fogo e cachorro, eu não quero conversa. E eletricidade. Então, já que você não vai botar eletricidade, você tem outros meios de conter. Então, que tipo de responsabilidade o Conselho de Segurança, por exemplo, vai chamar ao presidente da federação? Vão rezar lá, vão ter um encontro amistoso, um jantar e tal, e vai ficar por isso mesmo? Que tipo de responsabilidade tem os presidentes dos clubes? Todos eles. Os que comandam as torcidas a partir das direções dos clubes de futebol. Porque na hora que eu dou ingresso, que eu vendo ingresso, que eu patrocino uma série de coisas, série de torcidas, eu estou patrocinando esse tipo de coisa, já que o doutor Cirilo diz, olha, esse tipo de gente está criando esses problemas. E não precisa só ele dizer, todo mundo está vendo. Lógico. Se está criando esse tipo de problema, por que não age? Pois é. Não identifica o traficante no bairro, por que não identifica ali? Dentro de um Não tem inteligência? Exatamente. Não tem. E a gente vê o seguinte, Marcelo, que as medidas para a adoção e a coibição dessa prática, elas já existem. Eu estava estudando até hoje de manhã as medidas que são aplicadas geralmente para coibir. Aí vem o monitoramento que é feito, o juizado especial do torcedor, a punição mais rápida, mas a gente vê a experiência, como o próprio Daniel disse, em relação à Inglaterra, que lá não existem 3, 4, 5, o máximo que eu vi foram 6 medidas. Lá foram 96 medidas. 86, desculpa, né? 86 medidas, na verdade. Quer dizer, o número é muito maior. O que pode ser feito está aí já, é só questão de implementar. Então, os órgãos de cúpula devem se reunir, na reunião chega um resultado e começa a execução de forma imediata, não é ficar sempre na reunião e aí conversando, debatendo, identifica os problemas e as soluções. Então, agora vamos concretizar as soluções para que os problemas não voltem a acontecer. Então, reunião de base, às vezes, nem sempre é bom. Que poderia contribuir muito, eu acho que se você botar a biometria na entrada do show lá,
com 50 mil pessoas. Vai ser uma operação fácil. É verdade. Né? Até pela limitação tecnológica. Exato. Né? Biometria mesmo, a cada 10 você já tem uma quantidade tão grande ali de excrementos da digital que já não consegue ler. Ela já começa já não consegue ler, já dá problema. Você não tem uma tecnologia ainda tão boa de biometria. Eu acho que o cadastramento do torcedor é um caminho interessante. Você quer frequentar o estádio? Ótimo, amigo. Você vai entrar no site, você vai fazer um cadastro prévio e depois vai com certidão negativa, né? Verdade, claro. Não é? Certidão negativa, identidade CPF, ocupação lícita. Como que compra uma arma? Porque você pode até auxiliar no momento ele comprar um ingresso em outro jogo, né? Vai ter um cadastro prévio, pode ser algo simplificado, com a senha, já sei quem é. Já sabe quem é. Isso vai ajudar muito. Inclusive, se esse cidadão tentar entrar com a identidade falsa, já tem um crime configurado que ele ali já pode ficar em flagrante de falsidade material, falsidade ideológica. Ali mesmo. Então, você tem mecanismo, cadastre o cara. Vamos cadastrar todo mundo. Mas eu sou um homem de bem, vou uma vez, mas o cadastro não vai levar 10 minutos pela internet. E quem não deve, não Isso é feito uma vez, né? Uma vez só, né? Precisando ali atualizar, sei lá. Você se cadastra em todo lugar no mundo. Por que você não se cadastrar para entrar ali num lugar que é público, que foi cenário de cenas violentas e a gente está querendo acabar com isso. Isso foi feito na Inglaterra, o cadastramento do torcedor. Isso é fundamental. Se identifique para entrar. E simples e básico, é o que foi dito aqui. Não adianta ficar fazendo reuniões de cúpulas, pensando, confabulando, imaginando na Guerra nas Estrelas, outra enfim, medida, e se não for, não efetivar as ações. Outra medida maravilhosa foi lugar marcado nos estádios. O senhor Wilson, bom dia, senhor Wilson, está cadastrado aqui, sua cadeira é 25. Não saia, meu amigo. Porque o que acontecer naquela localização da 25, você vai ser responsabilizado. Precisa identificar, precisa criar uma ordem. Dá para curtir o futebol, dá para você ter aquelas antigas charangas que a gente aqui, de maneira saudosa... Traz o Zé Emílio para comandar a torcida do CCA. Exato. Eu lembro daquele outro da torcida do CRB, eu acho que era Ascendino. Não me recordo o nome dele. Então, ia lá com a buzina e a charanga. Esse lado luto que ele precisa voltar, porque a família precisa voltar ao estádio, porque é esporte. O esporte gera saúde, cidadania. E a gente está vendo aí esses vermes tomando conta do evento. Exatamente. Estragando o evento. Né? Então, existem soluções, como o doutor Leonardo bem citou, vamos criar um local para que os já identificados criminosamente e os eventos, no dia do jogo ele se recolhe àquele determinado local. Ele vai chegar 3 horas antes e vai sair 5, 6 horas depois. Então tem que fazer isso mesmo. Tem que tratar esse torcedor como bandido que ele é. Exato. Né? Então, ao passo que a gente vê cenas ridículas de pessoas tirando foto com o menor que foi espancado, mas ele foi espancado porque ele pulou para espancar. Pulou para brigar e acabou. Ele pulou para brigar, a cena é bem clara, ele entra numa voadora, cai e leva uma rasteira do torcedor do inimigo, aí ele vira alvo. Então, você tratar de um marginal daquele como um herói e gente aproveitando esse momento para poder se promover com isso é que é um absurdo. A gente precisa coibir e ver, inclusive, essas estruturas políticas que dão suporte a esses criminosos. Exatamente. Né? Então, a inteligência da polícia, a inteligência do Estado precisa entrar com os 2 pés juntos nos peitos, porque isso aqui é o problema. É a voadora. A voadora que não deu certo do marginal. Não, o marginal se ferrou. Mas a polícia precisa dar essa voadora certeira em quem realmente está fomentando tudo isso. Eu não tenho dúvida. Até porque a gente sabe que essa atitude criminosa ela é fomentada por essas pessoas de identidade não tão duvidosas. É amparada. Enfim, é amparada patrocinada. Identidades não tão duvidosas que estão escarnando o esporte, estão escarnando a comunidade alagoana. Pessoas transvestidas de pessoas do bem que fazem um trabalho quase que satânico por trás dos bastidores de torcidas, do tráfico de droga, dos aspectos violentos. Isso tem que ser procurado, porque eu não acredito que uma pessoa que já foi presa 15 vezes tenha condições de estar chefiando torcida, liderando marginais e solta. Como é que alguém que tem 15 entradas, 15 passagens para polícia continua convivendo por tráfico, porte de arma, coisas terríveis. Enfim, tem mais entrada do que o próprio delegado. Enfim. Muito obrigado, gente. Queria uma conversa muito interessante que a gente podia se estender muito mais, mas infelizmente nosso tempo já acabou se exaurindo. Mas enfim, quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Doutor Leonardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e pelas suas informações. Um bom dia para você. Bom dia a todos, bom fim de semana. Você também. Geraldo Magela, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Eu que agradeço.
Muito obrigado. Daniel, a gente fica muito feliz de tê-lo aqui, esperamos tê-lo mais vezes aqui. Enfim, sei que o seu tempo é bastante corrido e a nossa co-irmã também o tem lá como exclusividade, mas enfim, sempre que puder, será muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo e nosso debate. Hoje foi um dia maravilhoso, pude rever amigos. O Leonardo, não que nós como advogados criminalistas, a gente se bate muito lá. Estão sempre se encontrando. Sempre se vê e eu sempre procuro para me aconselhar pelo advogado brilhante que ele é. Nosso mestre, né? Muito bem. Então, estou muito feliz nesse momento, mas eu queria fechar esse momento dizendo que nessa briga entre azul e vermelhos, a minha farda é preta. Muito bem, parabéns, certíssimo, muito bom. Doutor Daniel Saraiva, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo sempre, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho e pela sua maneira de fazer segurança com seriedade, com competência e serenidade. Parabéns. Mas contundência quando é preciso. Muito bem. A você, muito obrigado pela sua parceria, pela sua companhia, também pela sua audiência. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, a partir das 9h30, aqui com Segurança em Foco e mais temas relacionados à violência, para que nós possamos debater aqui com os nossos convidados. Obrigado e até lá.